Senhoras e senhores, em conformidade com o artigo 60, inciso 41, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal conceder título de cidadão benemérito ou honorário nos termos do seu regimento interno, segundo o artigo 124, parágrafo único, inciso 4º, serão sempre solenes as sessões de outorga de título de cidadão honorário ou benemérito. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Manuel Pessoa Mendes, proposta pela excelentíssima senhora deputada distrital Celina Leão. Que esse título de cidadão tivesse um coautor de outro estado, eu tenho certeza que viria com a coautoria do Dr. Rômulo, do nosso governador. Porque a primeira vez que eu tive contato sobre a história do Dr. Manel foi através dos olhos do Dr. Rômulo. Nós estávamos numa viagem que eu tive a grata coincidência de conhecê-lo, uma viagem oficial, e a Europa, para a gente estudar um pouco mais das políticas públicas para a juventude. E o Dr. Rômulo, num dia, nós almoçando, o Dr. Rômulo falou assim para mim: Celina, se eu fosse deputado de Brasília, tem uma injustiça que precisa de ser corrigida. E teve um deputado que, inclusive, tinha me prometido que iria corrigir essa injustiça. Falei: Dr. Rômulo, então me conte, porque se tem uma coisa que eu também não gosto é de injustiça. Talvez foi por isso que eu virei deputada, porque eu sempre tive um espírito muito aguerrido de brigar, de falar. E eu falei: o que é, Dr. Rômulo? Como é que um homem que já foi condecorado por vários países não teve o reconhecimento da sua própria casa, que ajudou a construir Brasília, que tem livros e obras históricas escritos? Como é que esse homem ainda não foi reconhecido pela nossa cidade? Eu falei: Dr. Rômulo, nós vamos dar um jeito de resolver esse problema, né, para que a nossa cidade realmente faça o primeiro dever de casa, que é reconhecer as autoridades, que é reconhecer quem teve o papel importante na construção de um sonho que é chamado Brasília. Então, Dr. Rômulo, de direito, né, de fato, não tem como a gente escrever, mas de direito, o senhor é coautor desse título de cidadão honorário, viu, Dr. Manel? Porque, pelos olhos do Dr. Rômulo, a gente teve a oportunidade, e é isso que eu coloco nessa noite, a oportunidade de conhecer a obra de alguns homens que eu falo, as pessoas não acreditam na imortalidade, mas eu acredito. Tem homens que são imortais. Nelson Mandela se tornou imortal. O Dr. Manel, nessa noite, também se torna imortal para a nossa cidade, com a grande contribuição que presta e que já prestou, né, tanto na fundação de Brasília, no momento em que ninguém acreditava nessa cidade, né, precisava de alguém acreditar. E o Dr. Manuel foi um desses desbravadores, que tem o reconhecimento de 14 chefes de Estado. Então, acho que essa casa, nessa noite, ela cumpre um grande papel e realiza um senso de justiça e resgata a sua própria história, a história da criação da nossa cidade. Convidamos a todos a ficarem de pé, juntamente com os componentes da mesa. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Decreto Legislativo número 2001, de 4 de dezembro de 2013, de autoria da excelentíssima senhora deputada Celina Leão, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Manuel Pessoa Mendes. Brasília, 9 de dezembro de 2013, 126º da República e 54º de Brasília. Assina Sua Excelência o senhor presidente deste Poder Legislativo, deputado Wasni Derrori. Bueno, yo soy grande amiga de Manuel há muchísimos años.
Conocí a él desde que su esposa todavía existía y es un grande amigo. Yo no tengo muchas cosas para decir, más que estoy feliz de estar aquí junto a él. Gracias. Obrigada. E depois de ver um filme deste que me foi visto e verificar que finalmente começam a ser lembrados todos aqueles que há longos anos nesta cidade lutam para que ela não fique esquecido e a não seja objeto de noticiários que às vezes nos entristecem. Eu sou um brasiliense por opção. Muitos dos que estão aqui são a mesma coisa. Mas meus filhos são brasilienses, 5, não por opção, porque nasceram aqui. E os meus netos, 6, também nasceram aqui. E é em nome deles que eu gostaria muito que a Assembleia Legislativa continuasse com essa sua política de mostrar aqueles que, na realidade, se tornam imortais. Porque uma figura como o Manuel Mendes, que além de jornalista está deixando plasmadas em páginas imorredoras dos seus livros o que foi a história desta cidade. Para quem não se lembra, foram décadas, acho que 27 anos, com o Correio Diplomático. Boa noite a todos. Eu gosto de falar muito, mas quando colocam esse equipamento aqui, muda tudo. Mas eu vou fazer um esforço por causa da ocasião, né? Não posso deixar de cumprimentar o coautor da proposta, mas ele foi coautor de uma proposta. A deputada foi a executora da proposta. Então, a ela que nós agradecemos também. Ao Rômulo, Rominho, como a gente chamava, quando ele não era assim, então, ele é campinense, ele é da minha terra, eu sou de Campina Grande, a família aqui é de Pernambuco, mas o Manuel já é cidadão campinense, que há muito tempo ele é cidadão campinense. Então, eu vou falar do Manuel não como jornalista, não vou falar do Manuel como escritor, historiador, eu vou falar do Manuel como irmão, como amigo, como pai que foi para a gente. Eu tinha meu pai também, mas ele foi o patriarca, é o patriarca da família. A família está aqui pouca, porque outros não puderam vir, mas estão em espírito aqui. E, mesmo que esteja lá fora, uma chuva daquela, que todo mundo sabe que eu não gosto de chuva, uma noite chuvosa, mas aqui está uma alegria enorme por causa dessa coisa linda, maravilhosa, que nos proporcionou a deputada e a equipe dela. Então, eu queria agradecer ao Manuel por tudo que ele é para nós, para a família. Eu vim para Brasília em 63 por causa dele. Minhas irmãs vieram por causa dele. Meu pai veio e a minha mãe por causa dele. Então, nós adotamos Brasília. Eu sou candanga, eu tenho um filho de Brasília, neto de Brasília, até bisneto já. Então, é isso que eu queria agradecer, essa gentileza enorme, essa noite maravilhosa que tenho, que todos nós estamos tendo, porque realmente, e uma coisa que eu ia dizer é o seguinte, ela não corrigiu um erro, tudo tem sua hora, e a hora dele de ser cidadão brasileiro chegou. Então, não precisa, vamos pensar para frente. Agora ele é cidadão brasileiro, graças a Celina. Pronto. Muito obrigada. A equipe do gabinete da deputada Celina, os familiares da deputada Celina, que prestigiam aqui a partir da sua genitora, muito simpática, irmãos todos, e o nosso homenageado Manuel Mendes. Eu costumo dizer que um povo sem história é um povo sem memória. E, na verdade, esta cidadania proporciona o resgate da história. O documentário, o filme, que passamos parte, porque é um documentário longo, ele retrata perfeitamente a identificação de Manuel Mendes com essa cidade. Mas eu poderia dizer que Manuel Mendes é cidadão do mundo. Nascido no interior de Pernambuco, mas muito cedo, indo morar em Campina Grande,
lá construiu amizades, mas nunca perdeu a sua raiz também com a sua terra natal, lá Bom Jardim, no interior de Pernambuco. Mas aqui, depois de ter passado pelo Rio de Janeiro, não é isso? Aqui aportou, como todos viram, não só para construir essa cidade, mas para também montar família, trazer famílias como Marinete aqui colocou. E para quem não sabe, ele não é embaixador, mas sempre foi embaixador aqui, recebendo a colônia pernambucana, a colônia paraibana, e atuando na imprensa, no Itamaraty. Por onde seu Manuel passou, ele realmente construiu aquilo que é fundamental na vida, que é amizades. E preservando a história, porque imagine a visão de mais de 50 anos de como ele construiu aquele documentário. Então, ele é um visionário, é um homem de visão, um homem que tem vários livros publicados, sempre tanto postando a história da sua terra natal, da sua terra onde ele criou Campina Grande, mas principalmente aqui de Brasília. E sempre que conversava com o seu Manuel, disse a deputada Celina, ele transmitia indiretamente o desejo dessa honraria. E tantas outras que ele recebeu, porque eu fico honrado com a distinção da deputada Celina de me dar o título de coautor, e eu tive a felicidade de, como vereador de Campina Grande, apresentar a cidadania campinense, como deputado estadual, a cidadania paraibana. E ambos ele recebeu com seus familiares, tanto em Campina Grande como em João Pessoa, a nossa capital da Paraíba. Mas eu tenho certeza que a cidadania campinense, a cidadania paraibana, esse de hoje é maior, porque ele desejava esse reconhecimento. Eu sentia nas suas conversas, no seu diálogo, o desejo pela identificação profunda. Na verdade, um criador recebendo o reconhecimento da casa que representa o povo. E eu costumo, para encerrar, dizer que a gente não escolhe aonde nasce. E seu Manuel, com certeza, não escolheu nascer em Bom Jardim, mas tenho certeza que, se ele fosse pedir ao Criador, ele pediria que lá nascesse. Mas ele escolheu Brasília como a sua terra, como o seu berço, como a sua raiz. Então, receber esse instante é muito importante. E eu só tenho a agradecer não só a rapidez da deputada Celina. Eu procurei, no passado, 2 membros dessa casa e mandei o currículo e eles não apresentaram. Mas, como disse Marinete, é porque tinha que ter um momento, e o momento era esse. O momento, muitas vezes, não é do homem, o momento é de Deus, e Deus mandou a deputada Celina para ela poder apresentar no momento certo e esta casa entregar. Que Deus abençoe a todos. O nosso homenageado da noite, o doutor Manuel, que hoje eu tive a oportunidade de estar com ele na casa dele, e ele comentava comigo, deputada, nós vamos passar esses slides aqui na minha fala, um armário cheio de medalhas. E ele falava assim para mim, eu estou hoje emocionado. E eu quase que sem acreditar, porque um homem que já recebeu tantas medalhas, mas naquele momento, doutor Manuel, que as lágrimas saíam do seu rosto, hoje, para nós, é um dia muito especial. Viu? A fala do senhor. Obrigado, muito bem. Bom, eu não sei como agradecer tantas palavras. Já estou emocionado. Peço desculpas, mas espere. Não, eu falo agora, eu vou falar agora. Eu falo. Não, eu vou ficar bem. Eu fico muito agradecido por este título que estou recebendo. De um certo modo, há algum tempo já, eu achava que devia ter esse título.
eu recebi muitas homenagens, muitas medalhas. A minha casa, todos podem ver, do mundo inteiro, mas me faltava isso. Faltava o título de cidadão brasiliense, que é a cidade que eu cheguei no dia 10 de novembro de 1957, quando era apenas mato, cerrado, nada mais. Nada mais. Um barraco grande que, aliás, apareceu aí. Éramos 8 funcionários que viemos do IPASE para cá, num mesmo avião. Passamos o dia aqui. Tinha um escritório de madeira temporário, fazendo a instalação provisória para daí se fazer a instalação definitiva. Nesse escritório temporário, éramos 8 funcionários. Durante o dia trabalhávamos lá, naquelas mesinhas de madeira improvisada, e à noite dormíamos no mesmo lugar, porque não tinha instalações para outra coisa. E ali pertinho, numa cozinha com um telheiro assim, era a nossa cozinha. Era muito bom, porque estávamos ali e tal. Brasília sempre foi, para mim, uma coisa, eu nem sei como dizer, é excepcional. O meu primeiro livro aqui que eu escrevi foi Meu Testemunho de Brasília. Era contando essa história aqui de Brasília. Eu queria dar um depoimento da cidade, então fiz esse livro. Depois veio o Cerrado de Casaca, que foi um outro livro, com um nome estranho. Eu acho que é um nome estranho, o Cerrado de Casaca. Porque foi a instalação dos primeiros médicos e também a instalação das embaixadas em Brasília. Eu trabalhei no Itamaraty durante 40 anos, 28 deles eu passei escrevendo uma coluna que era uma coluna diplomática, entendeu? Foram 28 anos, era 5 diplomatas, não me engano. Essa coluna, Correio Diplomático, desculpa. E ela tinha um outro nome, depois mudamos. Essa coluna teve uma repercussão muito grande em Brasília e também no exterior, em algumas outras cidades. Eu recebi várias homenagens em Campina Grande, João Pessoa, entendeu? No próprio Bom Jardim, minha terra. Não, a cidade de Brasília ficou dentro de mim. Eu cheguei aqui, quando cheguei, nunca esqueço aquele primeiro momento. O nosso avião foi de Brasília, do Rio para São Paulo, porque não havia nem condição. O avião tinha um por dia, às vezes 2. Hein? Depois é 2 por semana. 2 por semana, mas Neto estava lembrando. Eu sei que saímos de manhã do Rio, por volta de 8 horas da manhã, num avião. Éramos 8 funcionários, com as passagens pagas pelo governo, naturalmente, porque eu trabalhava no IPASE, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e foi em nome do IPASE que estávamos indo, aqueles 8, porque o IPASE cuidava de construir prédios para seus segurados, como chamava. Quer dizer, os seus funcionários que descontavam para o IPASE tinham o direito, com o tempo, a comprar prédios em prestação, comprar casa e tudo ficar. Então, o IPASE veio para cá com essa intuição. E nosso primeiro escritório imobiliário em Brasília foi justamente aquele escritório do IPASE, que ficava na 208, entre a 208 e a 207. Lá era o nosso acampamento. Durante muito tempo eu morei ali. Tinha a cantina, onde fazíamos as refeições, fomos aumentando, o número de funcionários foi aumentando, entendeu? E hoje não há nada que lembre todos esses lugares. Mas foi uma aventura que eu me entusiasmo hoje muito de ter participado disso.
que nós nem percebíamos no âmago mesmo daquilo que estavam fazendo. Fazíamos envolvido na barulho, serra e fumaça, entendeu? E aquela obra que começava provisória para daí sair para a obra definitiva. Na verdade, Brasília, eu sempre digo, foi feito 2 vezes. A primeira vez foi a Brasília provisória, a Brasília de papelão, de madeira, do Núcleo Bandeirante, entendeu? Foi o que tínhamos lá em um barraco onde morávamos os 8, e tínhamos o Núcleo Bandeirante, que era a Cidade Livre, e tínhamos o acampamento do IPAS também. O IPAS teve seu acampamento, casas de operários especiais mais desenvolvidos, operários melhores, os engenheiros, os médicos, tiveram essas casas. A festa da comieira, a festa da comieira era mais uma... As pessoas se davam... Nem se sabia quem era engenheiro, quem era servente, quem era pedreiro, entendeu? Um ajudava o outro. Todo mundo ajudava o outro aqui. Havia uma solidariedade muito grande entre todos. Era como se fosse um acampamento mesmo, e você estivesse naquele acampamento. Como que alguém que vai pescar, vai caçar e fica no acampamento? Assim era a nossa vida aqui em Brasília. Só vieram para cá inicialmente, pelo menos na quadra, os funcionários do IPASE. Porque naquele tempo, a maioria aqui não sabe, me perdoe ter que explicar isso, porque ajuda. Antigamente havia os IAPs. Só os mais velhos é que lembra disso. E era IAPTEC, IAPI, IAPB, IAPM, IAPC, IPASE. Cada um cuidava de um grupo de funcionários que trabalhava naquela área, que descontava pensão, aposentadoria, aquela coisa toda. E esses funcionários podiam também se inscrever para comprar casa, pagando as prestações. O IPASE fazia isso para os funcionários públicos. Quer dizer, ele financiava imóveis para funcionários públicos, federais. Se inscrevia e fazia. Então, quando veio a ideia da mudança, e quando veio a mudança, iniciou-se, o presidente Juscelino determinou, porque quem fornecia o dinheiro era o governo federal, fornecia o dinheiro ao IPASE para ele, então, financiar os imóveis. E o presidente Juscelino proibiu, praticamente, que o IPASE financiasse qualquer imóvel fora de Brasília. E isso ajudou muito. Ajudou muito. Ele vinha muito aqui, o presidente Juscelino. Eu tenho filmes em casa, caseiros, em que ele aparece. Ele andava pelas quadras. Eu tenho um filme, ele andando ali, mais ou menos onde hoje é a entrada da 208. Ali tem um filme dele, entendeu? Até nós mandei botar lá um nome, JK, porque foi a primeira vez que ele visitou. Botamos uma faixa em cima do prédio, que ainda não estava pronta ainda, saudando o presidente. Era a primeira visita que ele ia fazer às obras do IPASE, e eu acompanhei. Me perdoe a emoção por estar recordando essas coisas, entendeu? Mas foi realmente, para mim, isso já bastava. Ainda ser homenageado, receber o título, tudo, são, para mim, aí, complemento daquilo que fiz por aqui, sem saber que estava fazendo uma cidade, estava trabalhando numa cidade nova, pronto. E o presidente Juscelino estava, de quando em quando, ele vinha cá. Niemeyer esteve aqui 2 vezes, eu o recebi também lá no IPASE. O IPASE era mais ou menos, Israel Pinheiro era o presidente, era daqui. O IPASE tinha o IPASE, o IAPI, o IAPTEC, o IAPM, como disse.
E o IPASE, como era do governo, do próprio governo, atendia aos funcionários do próprio governo, que era a ele que o IPASE dava assistência, teve um desenvolvimento maior na questão da residência. E as residências aqui nasceram disso. Eram casas. Os funcionários que vinham primeiro moravam em casas provisórias, porque não dava tempo de se construir de alvenaria, fazer plano, fazer rua, porque não tinha nada. A minha irmã Marinete ficou aqui muito tempo. Vinha nas férias, no início. Mas depois ela foi para a Secretaria, acabou na Secretaria de Saúde, que ela é enfermeira, formada, ficou na Secretaria de Saúde, assumiu funções importantes na Secretaria de Saúde durante muitos anos, teve um trabalho intenso e muito, como se diz, produtivo aqui em Brasília. Ela fez um trabalho na Secretaria de Saúde que ainda será conhecido. Já é? Já foi. Ela já recebeu algumas homenagens. De maneira que a minha família, eu que os trouxe de um em um, eu vim para cá pelo IPASE, e aí fui trazendo os demais. Meu pai, minha mãe, que eram vivos, meus irmãos, minhas irmãs, entendeu? Fui trazendo todos aqui para Brasília. E todos ficaram aqui em Brasília, já hoje são casados, têm filhos. A família cresceu, e cresceu bastante hoje. Tem muito. Eu estou falando demais, me perdoe e estou me emocionando também, entendeu? E quero saudar uma pessoa que chegou agora há pouco, que é o nosso doutor Rômulo Marúculo. Está lá ele. Foi visto no filme, ele era médico. Ele apareceu no filme. Ele não viu. O doutor Rômulo Marúculo foi o médico, porque cada acampamento, cada instituto que vinha construir em Brasília, isso é bom saber disso, esse detalhe. Quer dizer, eu disse que Brasília foi feita pelo governo. E havia, então, os IAPI, IAPTEC, IAPC, IAPC. Então, IAPB, IAPM. Então, o que Juscelino fez? Ele pegou cada instituto desses, que dependiam do dinheiro do governo, ele pegou cada instituto e doou quadras. O IPASE recebeu a 206, 7 e 8. O IAPI recebeu 105, 104 e outros. E foram distribuídos pelos IAPs, porque e o Juscelino, então, obrigou que as construções só fossem feitas em Brasília. Porque todos esses IAPs construíam casas também para seus funcionários, para funcionários deles, na sua cidade. Aí a construção passou a ser única e exclusivamente em Brasília. Não vou poder agradecer um por um, agradeço a todos, a minha família que está aqui presente, os meus amigos, entendeu? A todos eu digo muito obrigado por esse título e por essa festa emocionante que estão me proporcionando. Muito obrigado. Manuel Mendes, a Câmara Legislativa do Distrito Federal curva-se respeitosamente nessa noite para homenagear uma das personalidades mais importantes da capital da Esperança, o pioneiro, escritor, jornalista e historiador Manuel Mendes, na outorga de título de cidadão honorário de Brasília, porque esse título ele já o conquistou nesses 56 anos de trabalho em favor do Distrito Federal. Certo dia, meu amigo Rômulo Gouveia, vice-governador da Paraíba, falou-me sobre um pioneiro de Brasília, e a sua história pareceu-me um conto de fadas, desses que nos tocam e encantam pela alegria, beleza e acontecimentos inusitados. Uma história de profunda solidariedade e esperança que hoje percorre o Brasil, contada nas páginas de livros que narram o nascimento de Brasília, dessa cidade, ainda menina, mas cheia de fatos e de personagens memoráveis. Dessa conversa com meu amigo Rômulo, nasceu a necessidade de um reconhecimento público do Distrito Federal
ao jovem de eterno 15 anos, Manuel Mendes. Na cidade interiorana de Bom Jardim, em Pernambuco, nascia em 6 de abril de 26, Manuel Mendes, filho de família humilde e de sólidos princípios morais e religiosos. O menino passou aí sua infância, onde aprendeu as primeiras letras e os valores do respeito, amor à família, à pátria, o conhecimento da existência de Deus. Passou a infância na lendária Bom Jardim. Acredita-se que, no início do século XXIII, um único fazendeiro, 18, um único fazendeiro tinha a posse das terras que formam hoje o município. O sentimento religioso impulsionou o seu desenvolvimento, pois o rico proprietário convidou um sacerdote para dar assistência aos poucos católicos dos arredores, depois de mandar construir uma capelinha dedicada a Santana, próxima à sua casa. Tudo entre uma vegetação cercada de paus d'arcos, conhecido também como ipês. O sacerdote encantou-se com a paisagem, classificando o local de majestoso, pois até havia árvores de ouro, referindo-se às flores amarelas dos ipês, e passou a chamar o lugar de Bom Jardim, origem ao nome do futuro município. Seus pais nunca mediram esforços para oferecer a única riqueza que existia no mundo, como eles diziam, que era a oportunidade de ir à escola. Então ele, Manuel, terminou o curso primário. Sua família mudou-se para Campina Grande, em busca de continuidade do saber para seus filhos. Aquela viagem de trem ficou guardada nas lembranças do menino Manuel, junto às suas mais queridas recordações, como as escolas de São Vicente de Paula, das irmãs vicentinas, com seus grandes chapéus de abra brancas, e das inesquecíveis irmãs Galzi e Maria José, suas protetoras, que sempre buscavam apoio para que ele pudesse concluir seus estudos. Foram elas, as irmãs vicentinas, que sempre estiveram presentes nos momentos decisivos do seu crescimento escolar e espiritual. Fez o curso secundário no Colégio São Vicente de Paula, no Grupo Escolar Solon Lucena e no Colégio Pio VI, em Campina Grande, na Paraíba. Iniciou o curso científico no Colégio Estadual de João Pessoa. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde concluiu o científico no Colégio São Bento. Radicado no Rio de Janeiro, conseguiu emprego em 49 na Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e Paz. Casado com Ana, mulher de coragem e valor acima do comum. Impedido de ter seus próprios filhos, não se permitiram a ter um lar sem o burburinho das crianças. O amor é o mais verdadeiro laço que une as pessoas, dizia Manuel Mendes. E foi dentro desse pensamento que ele e a esposa Ana adotaram 2 crianças, Patrícia e o filho homem, Petrônio, os filhos que a vida lhe negara, mas que o amor transformou em realidade. O pequeno filho era a alegria de sua casa. Nós estamos aqui mostrando as fotos também. Tudo andava de maneira melhor possível. O presidente Juscelino Kubitschek deu a largada para a mudança da capital para Brasília. E Manuel Mendes foi um dos 9 servidores do IPASE que se dispuseram a vir em 1957 para ajudar o governo a fazer os primeiros preparativos para a implementação de Brasília no Planalto Central. Não foi a perspectiva salarial que o levou a vir para cá, mas o inusitado. A oportunidade de fazer parte da história, da construção de uma nova capital do país, fato que já tinha sido predito por Dom Bosco. Iria presenciar o nascimento da terra que emana leite e mel. Perspicaz, criativo, focado e com espírito jornalístico nato, sempre anotava as datas, os lugares e os acontecimentos importantes, os menos importantes e até mesmo os mais insignificantes. E, não satisfeito, os fotografava e, muitas vezes, filmava com sua 16 milímetros, os que lhe chamavam a atenção e que hoje são momentos riquíssimos que compõem a memória da fundação da nova capital do Brasil. A nossa querida Brasília foi almoxarife das obras do IPASE, morava em um acampamento na 208. Sua esposa, Ana, inconformada com a vida do marido para a capital, propôs que ele a trouxesse, e o argumento era infalível. O pequeno filho, que passava o dia inteiro procurando o pai pela casa. Venceu todas as relutâncias de seu chefe. Afirmavam a todos que Ana era uma aventureira e que gostava de acampar. Mulheres naquela época não podiam acompanhar seus maridos. Ficavam na cidade maravilhosa. Aqui só existiam dificuldades. Terra solta, vermelha, sem asfalto, geradores que não eram capazes de fornecer energia elétrica suficiente, inexistência de comércio, de água tratada, de habitações confortáveis. Ana veio. Foi a primeira mulher do acampamento. Morava dentro do escritório do almoxarife com o bebê.
Aos 20 anos de idade, começou a sua vida de jornalista, escrevendo artigos para o jornal Diário de João Pessoa, a imprensa. Já em Brasília, Manuel Mendes criou o primeiro jornalzinho do acampamento do IPASE, intitulado O Barbeiro, um folhetim mimeografado que noticiava como fazer o combate dos temíveis mosquitos barbeiros e que contava as fofocas, os fatos engraçados e de relevância da semana. Sua carreira jornalística do Distrito Federal iniciou no Correio Brasiliense, em que mais tarde seria chamada Mala Diplomática, e era dedicada à cobertura dos assuntos ligados ao Itamaraty. Mais tarde, no IPASE, foi trabalhar como gerente da Paner e como Relações Públicas do Hotel Nacional. Ainda foi gerente de vendas do Internacionais da Varig, de Brasília, e, finalmente, foi trabalhar no Cerimonial do Senado como chefe de Relações Públicas do Senado. Um ano depois, desolado pela perda do filho, retornava ao Brasil, onde se dedicou a escrever um livro contando a história da mudança da Casa do Rio Branco e das embaixadas para a nova capital do Brasil. Um ano depois, após a sua volta, perdia também a querida companheira, a esposa Ana. Escreveu 4 livros. Sua primeira obra literária foi Meu Testemunho de Brasília, publicada em 79, edição esgotada, onde conta o dia a dia dos pioneiros das obras, que aqui vieram para ajudar a construir Brasília. O Cerrado de Casacos, o segundo livro, conta as riquezas e detalhes da história da mudança da Casa do Rio Branco para a capital, considerada uma das mais válidas contribuições à história de Brasília. Não poderia finalizar meu pronunciamento sem fazer uma abordagem, a lição mais maravilhosa que Manuel Mendes nos deixa: a apologia ao amor e a esperança de bem viver e ser feliz. Depois de 16 anos de viuvez, conheceu um novo amor, Lúcia, doce como mel e transparente como as lindas águas do Riacho Paranoá. As lembranças do primeiro encontro e da partida da amada para Recife mudam as emoções dos seus rostos. Enquanto nos confiavam suas histórias, uma lágrima aqui e outra ali. São as testemunhas silenciosas deste forte sentimento que os uniu desde o primeiro momento. 6 meses depois, estavam casados, juntos, venceram todas as adversidades de tempo, lugar e de interesses. Só ficou o amor, imenso e eterno. Manuel agora tem que nos deixar mais um legado de historiador, retratar o amor na sua imensa capacidade de amar e de se deixar ser amado. O mundo está ávido por amor, pelo amor ágape. Recebam Manuel, Lúcia, toda a família, o nosso respeito e admiração. A Câmara Legislativa do Distrito Federal agradece, reverencia e cumprimenta o mais novo cidadão brasiliense, o jornalista, escritor, historiador e eterno apaixonado, Manuel Mendes, um jovem de 15 anos.